Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo-aula de redação publicitária, curso de verão. Meu nome é professor Werner Costa e serei o orientador de vocês nessa disciplina pela Forte Faculdade. Falar um pouco de mim, a experiência profissional. Tive 9 anos na Câmara Federal. Dentro desses 9 anos, os 5 últimos, fiquei à frente do projeto de comunicação estratégica da Suplência da Mesa. Fui também monitor coordenador do Laboratório 8 da Faculdade de Brasília, hoje é Forte. Fui assistente de marketing, em especial na parte de planejamento e criação de peças publicitárias da Brent Empreendimentos, uma empresa que, além de empreendimentos imobiliários, cuida também das franquias da Roadhouse Grill e Hikari Sushi. Estive na Raio Propaganda como diretor de arte júnior e atendimento, DEC Norte como supervisor de marketing, BIS Publicidade como atendimento publicitário. No Grupo SMAF iniciei como analista, passei a gerente de marketing e hoje estou no Grupo P7 de Concessionárias também como gerente de marketing. Embaixo eu separei 2 contatos mais diretos, nós teremos um contato mais forte pela ferramenta da Forte, mas fica aí aberto esse espaço para que possamos ter uma comunicação ainda mais direta, ok? Bibliografia básica, dicionário e gramática precisa estar presente com vocês durante o nosso curso de verão a todo momento. Peço inclusive que quando acessarem possam ter ele perto de vocês, que vai ajudar bastante no desenvolvimento da nossa disciplina. Separei a redação pelo parágrafo de Luiz Carlos Figueiredo, que é um livro excepcional, simples e muito fácil de entender a construção de uma redação a partir do parágrafo, conseguir construir toda a unidade, toda a coerência, toda boa construção que um texto deve ter. A redação publicitária prática na prática do Zeca Martins é um livro que vale a pena você ter em casa, vai ser praticamente nosso livro base aí durante esse curso de verão. E a Propaganda, Teoria, Técnica e Prática do Armando Santana, que também é um livro excepcional, além de redação publicitária, trata de outros temas, vale a pena. Recomendo ainda a Comunicação em Prosa Moderna, do Otton Garcia Marques, que está disponível nesse linkzinho aqui, eu consegui encontrar para vocês. Tá? Tem no Google também, se quiser acessar o Google, só colocar o nome do livro, vocês vão encontrar. O segundo, Os Piores Textos de Washington Oliveto, um livro mais descontraído, mais leve, que vocês vão entender como é o processo de desenvolvimento de um criativo, né? O processo criativo de um grande publicitário para chegar nas peças, o que ele faz. É muito bacana. Por fim, Criatividade em Propaganda, do Roberto Mena Barreto, também tem um link aí para vocês poderem ter acesso ao material em PDF. Leiam muito, vale a pena. Ok? Interessante esse slide. Durante o nosso curso de verão, vou estar inserindo slides como esse. Você pode ver que vale a pena conferir. Número 1. 2 links muito interessantes. O primeiro, o Zeca Martins, é o nosso autor principal. Vale a pena você dar uma olhada no blog dele. Ele sempre pauta lá assuntos interessantes, algumas dicas técnicas. Vale a pena conferir. Puta Sacada, não se assustem com o nome do site, é esse mesmo. É um site voltado totalmente para redação publicitária. Tem entrevistas com grandes redatores, vale muito a pena vocês darem uma conferida. Apesar de não estar tão atual, mas tem grandes nomes lá, entrevistas super interessantes. Começando efetivamente o nosso conteúdo, nós vamos iniciar com conceitos para um redator publicitário, comunicação, redação e criatividade. Eu acredito que esses 3 polos desenvolvem um bom redator publicitário. Começamos com o que é comunicação. É um processo que envolve a troca de informação e utiliza o sistema de símbolos como suporte para este fim. Então entendam que é uma troca. O redator publicitário não pode pensar que ele vai passar uma informação na qual simplesmente será passada. Ele precisa ter um feedback. Ele precisa buscar, de alguma forma, uma determinada ação daquele cliente. Que ele se sinta persuadido. Que ele vá à loja, que ele se interesse, que ele entre no site. Então, quando você pensar no texto publicitário, a todo momento você tem que ter essa visão. Que você tem que estar focado que é um processo de comunicação que deve existir uma troca.
Existe um termo chamado processo comunicante, que alguns autores trabalham muito bem. Nesse em especial que eu colei aqui para vocês, já fica mais interessante ainda, que fica melhor ilustrado. Normalmente aqui nós temos emissor, meio, receptor, mensagem e feedback. Aqui nós já colocamos já na nossa linguagem o anunciante, a mensagem que está aqui, nossa matéria, ok? O entendimento do consumidor dessa mensagem, ele decodifica e retorna o feedback para o anunciante, que é provavelmente a ação de compra. Então tenham esse processo sempre em mente. No meio, nós temos aqui a mídia, que é o meio. Qual meio que essa mensagem estará para que esse consumidor possa ter acesso a essa informação? Ok? O segundo ponto, talvez um dos mais importantes, até mais do que a própria criatividade, acreditem. Antes de pensar em redação publicitária, lembre-se, vocês estão falando de texto, de redação. Então, muito importante, fique de olho na gramática, enriqueça seu vocabulário e leia muito. É isso que vai fazer de você um grande publicitário. Grandes sacadas, grandes anúncios nascem de um enriquecimento cultural, de gramática, de vocabulário. Então o publicitário tem que ler tudo, tem que ouvir de tudo, tem que estar atento a tudo. Ok? E a redação, a gramática, o escrever bem faz parte desse processo, certo? Nesse tema especial eu separei dois slides, se eu não me engano, que fala sobre o livro A Redação pelo Parágrafo. Vale ainda ressaltar que vocês têm o link nos slides anteriores. Peço que deem uma boa lida naquela resenha para que fique mais claro essa explicação que vem a seguir, ok? O primeiro item que a gente levanta quando começa a falar de redação pelo parágrafo é o que é um parágrafo. Dentre as 3 colocações, percebam como elas se completam, ou elas se validam, melhor assim. No segundo item especial, uma analogia muito interessante que tem no livro, ele diz que são como prateleiras de supermercado, que dividem uma sequência de informações ou pensamentos. Nessa analogia, fica muito simples a gente imaginar. Quando nós vamos ao supermercado fazer a compra do mês, o seu contexto é fazer a compra do mês, certo? Você tem diversos produtos. Então imagine você, como tema do seu texto, compras do mês. Você vai desenvolver os parágrafos como se fosse encher o seu carrinho. Cada produto está numa prateleira e você vai tirar dessa prateleira e colocar dentro do seu carrinho de compras. Então você constrói essa sequência de informação, essa sequência de itens e pensamentos. Todos eles são diferentes entre eles, cada produto, mas todos têm o mesmo contexto, que é a compra do mês da sua casa. E aí quando você vai para o Aurélio, que decifra ou passa o significado de parágrafo como a unidade de composição de um escrito, constituída por uma ou mais de um período, em que se desenvolve ou explana determinada ideia central e que garante e que geralmente se agregam às outras, tá? Aqui tem uma vírgula, mas é um ponto. Então você percebe essa ligação. São períodos que se desenvolvem e explicam uma determinada ideia central. Lembra da analogia do supermercado? A ideia central é fazer suas compras. E que elas geralmente se agregam umas às outras. Elas formam o todo. Ok? No próximo passo, ainda dentro da análise desse livro, ele ainda explica o parágrafo como ele não se divide estaticamente, mas progressivamente. Então você não faz simplesmente uma compra do mês falando eu vou comprar 1 litro de azeite, mas não vou comprar nada para que eu possa usar esse azeite. Não vou ter uma salada, não vou ter uma carne, aí vale melhor para os cozinheiros. Então eles se completam progressivamente, ok?
O primeiro apresenta, o segundo relaciona-se com o primeiro e assim sucessivamente, sempre mantendo foco na ideia central do texto. Isso é muito importante. Talvez vocês possam lembrar da época de ensino médio, onde tem aquelas redações gigantes que professores passam e às vezes chegam para você e falam: olha, você se perdeu no texto. Então você fugiu da ideia central. Imagina isso num texto publicitário. Você está vendendo algo. Se você inventa demais, perde o foco do seu texto, todo o dinheiro do teu cliente foi jogado fora. É a única chance que você tem de provar para aquele cliente que aquele determinado produto é bom, tem a ver com ele. Então lembrem-se disso. Mantenham sempre o foco na ideia central do seu texto. Aí, a seguir, a ideia central converge com todas as ideias secundárias do texto de maneira uniforme. Então é de maneira muito sinérgica que isso acontece. Ela está em todos os seus parágrafos, de certa forma. Ok? E se você fizer isso, isso vai fazer seu texto ter 3 qualidades fundamentais de um bom texto: unidade, coerência e consistência. Vale aí a dica, já valendo no nosso dicionário. Abre o dicionário e procure o significado de cada uma dessas palavras para vocês enriquecerem esse entendimento, ok? Lembrando que essa parte de redação pelo parágrafo é uma pincelada, são os conceitos principais que eu acredito que formam um grande publicitário. Vocês têm o texto, a resenha do livro, que vale a pena dar uma conferida. Não deixem de ler, vai ajudar muito vocês durante o curso todo, ok? Ainda no livro, ele apresenta alguns tipos de parágrafo, né? Além do parágrafo introdutório e conclusivo, temos ainda os parágrafos descritivos, dissertativos e narrativos que compõem, de um modo geral, o seu texto. Imagine isso num anúncio, onde o que seria o introdutório dentro do seu texto publicitário vai dar uma explanação geral do que você vai falar. O conclusivo é a assinatura, a chamada final, né? Esse produto realmente é bom, acesse o site, compre isso. O descritivo, que vai apontar algumas qualidades do produto, literalmente escrever o produto. O próximo dissertativo pode discutir os benefícios que esse produto te faz, o produto ou serviço, claro. E os narrativos podem estar ligados a testemunhos, contar a história de como algum cliente está satisfeito, enfim. Algumas perguntas surgem quando eu apresento essa matéria pessoalmente. Professor, quantos parágrafos deve ter um texto? Depende do tamanho que esse texto tem. E aí vem a principal pergunta: qual o tamanho desses parágrafos? Dentro dessa resposta, eu quero que vocês leiam com atenção o seguinte ponto. Dependendo da ideia central desenvolvida pelo escritor e da audiência do escrito, os leitores. Então, dentro de toda essa explicação, percebam como é interessante essa explicação do livro Redação pelo Parágrafo e como ele já está preocupado com a audiência do escrito, o público-alvo daquele texto. Então, quando for pensar um texto publicitário, tenha em mente sempre para quem eu estou falando, com quem eu estou falando. A linguagem que você vai desenvolver, como você vai se comunicar, termos específicos daquele público-alvo, tudo isso deve ser levado em consideração. Por isso que falo sempre, o publicitário tem que ler tudo, saber de tudo, estar em todos os meios, porque a qualquer momento pode chegar um texto de um tema do qual você desconhece. Então, quanto mais cultura você adquirir, quanto mais você lê de gibi, de revista Veja, de fofoca, esteja atento a tudo para você conseguir construir um bom texto publicitário, ok? Assim eu finalizo a parte de redação. Fica com vocês agora a responsabilidade de ler, de ter acesso àquela resenha e ler. Vocês vão ver como vai enriquecer todo o decorrer do curso. Iniciando agora o último, mas não menos importante, conceito que eu separei para essa videoaula, que é a tal da criatividade, hein?
Tem vários conceitos do que é criatividade espalhados pela internet, por livros. Eu separei algumas frases antes de conceituar, porque alguns dos meus principais alunos no decorrer na matéria de redação publicitária me questionavam: poxa, eu não sou criativo, eu não me vejo um criativo em agência, será que eu vou dar conta dessa matéria? Será que eu vou dar conta dessa disciplina? Então separei algumas frases antes da gente falar. A primeira: o processo criativo é um barco equipado com as velas da razão, mas conduzido pelos ventos da emoção. Stalimir Vieira. Muito bacana essa frase, vale a pena conferir o autor também, hein? Acessem lá no Google, vocês vão encontrar algumas coisas interessantes dele. Não podemos controlar a percepção, nem a criatividade, mas podemos nos entregar à experiência criativa com a força da dedicação e do compromisso. Chega a ser bonito, né? Essas duas frases. É para descontrair, para vocês perceberem como a criatividade, apesar de tantos conceitos, está envolvida dentro de um processo muito mais humano, né? Muito mais emocional. Criação é decorrência de compromisso, compromisso é envolvimento, envolvimento é paixão. A mente criativa brinca com os objetos que ama. Dom é dotação, e dotação é resultado de dotar, capacitar, qualificar. Informação e sensibilidade. Então, percebam que essas frases já vão te dando o norte de que não adianta, criatividade é esforço, criatividade é suor, criatividade é informação, é brincar, é compromisso, é envolvimento. Essa frase aqui é uma das mais interessantes, que acho que finalizam esse conceito do que é tal criatividade. O que é criatividade? Será que eu sou criativo? Minhas invenções são frutos de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Quem falou isso? Thomas Edison. Se não lembra quem é, vamos colocar no Google, fazer uma pesquisa, vai fortalecer aí mais ainda seu conhecimento. Tá na dúvida ainda se é criativo? Olha só o que Aurélio diz. Função da inteligência humana, que torna o homem superior ao que ele mesmo cria. Personalidade criadora insuperável, própria do homem. Sendo assim, você é criativo. Então é a relação de esforço, a relação de tentar, acreditar, se envolver. Então tenha sempre isso em mente. Não pensem que não são criativos, ok? Todos são. Serão grandes redatores publicitários, com certeza. Mas claro que tem algumas atitudes que favorecem essa criatividade. Eu iniciei o texto falando que vocês devem ler tudo, comer conhecimento. Primeiro item, seja curioso. A curiosidade é o que alimenta a sua alma. Se existe alguma curiosidade, vai existir experiência. Arriscar. Se não houver risco, não é novo. Deseja aprender. A obrigação, quando você faz algo pela obrigação, apenas você empurra para um lugar qualquer. Mas se você deseja, faz criativo. Pergunte. Já ouviu falar em resposta sem pergunta? Pense em outras possibilidades. O maior inimigo do processo criativo são as certezas absolutas. Então, a partir de hoje, vocês não têm certeza absoluta de mais nada. Porque quem tem certezas absolutas desiste de pensar. Pense fora da caixa. Vá além. Saia do lugar comum. É um termo que eu vou falar muito durante esse curso, ok? Pense fora da caixa. Conviva. Sem os outros não somos nada. Faça seus amigos, crie seu network, entenda as experiências dos seus próximos. Vibre. A descoberta é proporcional à paixão da procura. Então, goste de descobrir. Vibre. Cultive boas atitudes para o seu crescimento pessoal e profissional. Formação, sempre em vista, vale a pena. Forme opinião própria. Aprenda a criar com adequação. Não adianta ser imaginar ter grandes ideias se não tem adequação ao seu público, ao seu cliente. Não mitifique. E por último, e não menos importante, fique de olho no briefing. O que está sendo pedido, para não fugir demais nesse processo criativo, ok? Para terminar a aula de hoje, eu deixo um exercício para vocês. Peço que vocês façam um texto com no mínimo 20 linhas, bem divididos em seus parágrafos, conforme nós passamos lá em cima e tem
resenha do livro Redação Publicitária com o tema Vida de um Publicitário nos Dias de Hoje. Eu quero entender como é que vocês percebem esse mundo publicitário e ler um pouco de como foi essa construção do texto de vocês, tá certo? Por hoje é só. Muito obrigado pela audiência. Fico por aqui. Tchau.